Muito bom dia a todos, mais uma vez aqui na casa de Deus, para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. Estou meditando aqui hoje no Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de 1 a 5, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que diz aqui nesses versículos que nós estamos lendo? Primeiro, que a palavra de Deus é a luz. É o entendimento para as nossas vidas, para lidarmos com toda e qualquer situação. Aqui diz que a luz ela resplandece nas trevas, ou seja, a obra do mal, a doença, a enfermidade, a maldição, ela não prevalece. Basta você chegar num lugar escuro e acender um fósforo, que você vai ver que aquela luz que está ali, ela já clareia todo aquele ambiente. Quando você acende então a lâmpada, as trevas se dissipam, a escuridão ela deixa de existir. Isso é Deus em nossas vidas. Quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, todos os males eles deixam de existir. A Bíblia diz que o diabo ele é o nosso adversário, e ele vem contra nós bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Mas quando você está com Deus, ele não consegue. O diabo não tem acesso à tua vida. Oh, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, se envolva com Deus. Tenha Jesus em sua vida. Se encha da luz, do Espírito Santo, da palavra de Deus. O versículo 1 que nós lemos, ele diz que no princípio era o Verbo. Desde o princípio, a palavra de Deus já estava ali. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o que eu quero falar com você hoje é aqui o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas deste mundo foram feitas por Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 31, diz que quando Deus terminou a obra da criação, Ele viu que tudo que Ele fizera era bom. Todas as coisas que Deus fez foram boas. Tudo aquilo que Deus fez é maravilhoso. Mas aí você pode estar se perguntando: mas pastor, e essas coisas ruins que acontecem? E todas essas tragédias? O momento que nós estamos passando e esse vírus? Pastor, se todas as coisas que Deus fez foram boas, e todos esses males que há no mundo? A palavra de Deus também nos fala que Deus nos deu livre arbítrio, que nós temos o direito de escolha. É a pessoa quem escolhe se quer andar com Deus ou não. Simplesmente saber que existe um Deus não é o suficiente para livrar de todos os males. A pessoa tem que crer que Ele existe, tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem que crer na obra realizada na cruz do Calvário e viver de acordo com esta palavra. Quando a pessoa vive de acordo com a palavra de Deus, ela está vivendo em santidade. Lá no início, Adão ele fez uma escolha, ele escolheu o pecado. Meu irmão, minha irmã, não escolha o pecado, escolha Deus. O diabo vem com as propostas, e muitas vezes elas parecem boas, mas é enganação. Na verdade, o que o diabo quer é prender as pessoas nas garras dele. Não faça como Adão, não escolha o pecado, escolha Jesus. Porque a vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância. A vontade de Deus é que você viva ao lado dele eternamente. E como que você vai fazer para que isso aconteça? Você só precisa ter Jesus na sua vida. Pastor, como é que eu recebo Jesus? Abrindo o seu coração, se entregando totalmente a Ele, dando atenção ao verbo, à palavra. Porque ainda em João capítulo 1, o versículo 14, fala o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O verbo, a palavra de Deus, Jesus. O verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Foi quando Jesus, então enviado por Deus, ele veio trazer a nós o poder de Deus, a bênção de Deus e a salvação que vem de Deus. Isso é tremendo, meu irmão.
Isso é maravilhoso, minha irmã. Porque quando Adão escolheu o pecado, ele deu abertura para que o diabo entrasse e dominasse sobre este mundo. E quando o diabo entrou com o pecado, então a Bíblia diz que todos foram contaminados com ele. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você carece da glória de Deus. Você precisa dessa proteção. Você precisa dessa unção que vem do Senhor. Que na verdade, me perdoe, eu falei Romanos 6, 23, mas Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é um pagamento, é uma recompensa que a pessoa recebe por algo que ela fez. A recompensa do pecado traz a morte. Morte é a natureza do diabo, vida é a natureza de Deus. Não receba essa recompensa. Não traga para a sua vida aquilo que já foi tirado de você. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele já levou sobre si nossas doenças, nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que era para estar sobre nós foi colocado sobre ele. E nós recebemos a paz. O salário do pecado, o pagamento, a recompensa pelo pecado, Jesus recebeu. Para que nós não precisássemos pagar mais por este preço. Jesus pagou por nós o preço do resgate. Ele veio, ele habitou entre nós, para que nós pudéssemos receber a glória de Deus. Fique firme com Deus. Se apegue a Deus. Abra o seu coração e se entregue a Ele. Faça a sua escolha. Diferente da escolha que Adão fez, que ele escolheu o pecado, abandone o pecado. Entregue completamente a sua vida para Jesus. Jesus, ele veio, ele habitou entre nós. Ele veio para nos resgatar. Você só precisa receber aquilo que Deus enviou. Diz aqui o versículo de número 11, ainda em João capítulo 1. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Muitos não receberam Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas às vezes as pessoas se perguntam, pastor, como receber Jesus? Receber a palavra. Porque o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. Ele não está morto. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Nem a morte pôde aprisionar Jesus. Nada pode contra o poder de Deus. Receba Jesus como seu Salvador. Porque diz aqui o versículo 12, e essa mensagem ela é tremenda. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem recebe Jesus, ele passa a ser filho de Deus. E como filho, você tem direito à herança. Qual é a herança do Pai? Todas essas coisas boas que Ele criou. É para vivermos neste mundo, não em sofrimento, não com doenças, não com medo, nada disso. É para viver neste mundo de forma abençoada. É para viver aqui nesta terra, glorificando ao Pai Celestial, que nos fez coisas boas, grandes e tremendas. E mesmo que o pecado tenha entrado no mundo, Jesus tirou. Você só precisa receber Jesus, abrir o seu coração, se arrepender do seu pecado. E assim você vai receber a glória do unigênito do Pai. Vai receber a herança daquele que é filho do Deus Todo-Poderoso. Você quer fazer isso? Você só precisa receber Jesus, entregar a sua vida. Se você já entregou sua vida a Jesus, renove os seus votos. Diz aqui a palavra de Deus, na primeira carta de João, agora não é o Evangelho, é a carta, primeira carta de João, capítulo 1 também, o versículo é o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você só precisa confessar o seu pecado. Claro que para confessar o pecado, você tem que reconhecer que é pecador. Chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei.
Você não vai confessar o seu pecado para mim. Você não vai confessar o seu pecado para algum líder religioso, não. Você vai confessar o seu pecado a Deus. Ele diz aqui que se você confessar o seu pecado, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a injustiça. Ele trouxe a morte, não só a morte física, a morte espiritual. Morte significa separação. A pessoa ficou separada de Deus, separada da proteção, separada das bênçãos. Mas quando você reconhece o seu erro, quando você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, receber Jesus é receber a palavra, é crer na palavra, é viver de acordo com a palavra. Você confessa o seu pecado, pede perdão a Deus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí os seus pecados são perdoados e a injustiça é tirada da sua vida. O que isso significa? Significa que você vai viver uma vida abençoada e ainda mais, quando chegar o dia da sua partida, e a Bíblia diz lá no livro de Salmos, que você vai receber longevidade de dias. Você vai viver muito e de forma abençoada. Mas um dia vai partir. Mas a morte também não vai ter domínio sobre você. Assim como não teve sobre Jesus e Ele ressuscitou, e Ele mora lá no céu, está sentado à direita do trono celestial, assim também será conosco. Nós vamos subir aos céus, vamos viver eternamente com o nosso Pai celestial. Num lugar onde não existe dor, não existe choro, não existe maldição. Um lugar onde só está Deus. Ele, a luz que ilumina todas as coisas. Jesus, a luz do mundo. É viver uma vida abençoada aqui na terra e eternamente lá no céu. Você quer essa vida para você? Você quer vencer as batalhas dessa vida? Você quer receber cura para o seu corpo? Quer receber a salvação eterna? Eu vou fazer uma oração agora. E eu quero que você ore comigo. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E em seguida, nós vamos usar o poder e a autoridade que Deus nos deu. O poder e a autoridade que está no nome de Jesus. Vamos repreender o mal e tomar posse da bênção. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus e ore comigo. Senhor Deus, eu venho orar juntamente com esta pessoa que recebeu a palavra, o Verbo, Jesus. E ela está disposta, Senhor meu Deus, a viver uma vida de santidade. Ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, tem aquelas que ainda não receberam Jesus, e tem aquelas, ó Pai, que já receberam, mas todos nós precisamos do teu perdão, porque somos falhos, cometemos erros. Oh meu Pai querido, então venha sobre nós com a tua misericórdia e perdão, e lava-nos e purifica-nos de toda injustiça. Pai, esta pessoa vai orar comigo, ouça a nossa oração, perdoa-nos, em nome de Jesus. Você que está assistindo, levante as suas mãos e repita comigo: Senhor Deus, eu venho agora diante de Ti, reconhecer que e que cometo pecados. Mas eu quero, Senhor, ser lavado e purificado. Por isso, Senhor, eu digo que estou arrependido dos meus pecados e lhe peço, perdoa-me, Senhor, dos pecados que eu tenho cometidos conscientemente e inconscientemente, por atos, ações, pensamentos, desejos. Pai, perdoa-me em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então eu creio, Pai, que esta pessoa que orou comigo, que renovou os votos ou que se entregou pela primeira vez a Jesus, ela já está perdoada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu peço para esta pessoa que está se entregando a Jesus Cristo, que o Senhor o receba em teus braços, em nome de Jesus. Você que ainda não te entregue sua vida para Jesus, diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Oh meu Pai amado, e agora lavados e purificados no sangue de Cristo, nós oramos e invocamos o seu poder.
para repreender todo mal em o nome de Jesus. Eu digo a você, diabo, eu digo a você, obra do inferno, que se levantou contra a vida dessa pessoa, com doença, com enfermidade, com maldição, com problemas financeiros, com problemas no casamento, dentro de casa, nos relacionamentos. Ô diabo, seja qual for o mal que você levantou contra a vida dessa pessoa, eu estou anulando agora, eu estou repreendendo agora, e eu estou exigindo: saia fora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o coronavírus, é o câncer, é uma maldição qualquer, seja qual for o mal, eu estou repreendendo e exigindo: saia da vida dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, seja qual for o mal que você lançou contra a vida dela, no corpo, na alma, no espírito, nos ossos, no sangue, no pulmão, no coração. O diabo, saia com todos os seus males, tira as tuas mãos da vida dessa pessoa, ela está lavada e purificada pelo sangue de Cristo Jesus, e o mal já foi arrancado da vida dela. Não adianta querer trazer de volta. Em nome de Jesus, eu anulo todo o mal e toda a maldição, e eu digo: vai embora, em nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui para tomar posse da nossa bênção. A tua salvação chegou a nós, e ela é completa. Ela traz cura, traz libertação, traz bênçãos. Que assim seja sobre esta pessoa que está orando comigo. Ela está abençoada, o corpo dela está saudável, a glória do Senhor está sobre a vida dela. Nós cremos, ó Pai, que já fomos abençoados por este teu poder, e agora assumimos estas bênçãos em nossas vidas, como teus filhos, ó Pai, tomamos posse da herança. Oh, louvado seja o Senhor, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, tudo que há de bom, e essas coisas boas são derramadas agora sobre nós. Nós tomamos posse dessa bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e amém. Amém? Você que está aí então nos assistindo, fica firme nessa palavra. Tome posse dessa sua bênção e não largue. O inimigo vai tentar trazer sintomas, vai tentar roubar esta bênção de você, mas ele não pode. Você tem o poder de Deus. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Você que entregou sua vida para Jesus, você é filho. Você tem direito à herança do Pai Celestial. Fica na paz. Deus te abençoe. E até a próxima.